Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar sobre construindo notoriedade, como se tornar referência no que se faz. E a gente não podia deixar de trazer alguém que surfa bem nessa onda. Seja bem-vinda, Gisele. Tudo Obrigada, bem? tudo jóia. Sempre um prazer falar sobre esse assunto. Mais de 20 anos aí de experiência, então vai ser uma delícia essa conversa, tenho certeza. E como é que foi isso? Eu sei que a gente se conhece aí da faculdade de jornalismo, né? Sim. E como é que você enveredou por esse caminho da notoriedade, né? Como é que você foi caminhando para chegar até lá? Desses 22 anos que eu tenho de comunicação e marketing, com formação em jornalismo, justamente onde a gente se conheceu 20 e poucos anos lá atrás, quando eu terminei o curso de jornalismo, eu já tinha uma empresa na área de mídia, que era um jornal e um portal na área de tecnologia especificamente. Foi o primeiro, inclusive, aqui do estado, de Santa Catarina. E aí, depois disso, eu fui trabalhar na área de agência. Então, trabalhei, peguei experiência, abri minha primeira agência e, em seguida, abri a minha segunda agência, que é essa que eu tenho até hoje. No meio não, quase ali no comecinho desse tempo de agência, essa atual tem 13 anos. E aí, lá no comecinho, eu entendi que eu poderia ser especialista em um assunto. Quando eu entendi que eu poderia ser especialista em um assunto, focando o setor da construção civil especificamente, que é o core business dessa agência, eu pensei, mas por que eu não posso falar sobre notoriedade dentro do mercado da construção civil? Que é algo que é diferente de comunicação, que é diferente só de marketing. A notoriedade é um guarda-chuva central onde a gente aborda várias estratégias dentro. E ali foi onde eu entendi que eu poderia ser mais complementar, falando de uma forma mais específica. Sabe que é muito engraçado, quando a gente pensa em jornalismo, o pessoal pensa no cara que trabalha na TV, que Sim, trabalha no rádio, qualquer TV, né? e trabalha no jornal, e pouca gente imagina o trabalho forte que nós temos de jornalismo Sim, nas agências de comunicação, né? sim. Nas produtoras e tudo mais que desenvolve, né? E são várias frentes, porque mesmo quando a gente está dentro de uma emissora, seja numa TV, no rádio, num impresso, numa agência, dentro desses veículos, digamos assim, ou de uma empresa como é a agência, tem cargos específicos dentro dessa empresa. Então vai ter o pauteiro, o editor-chefe, o repórter, o cinegrafista, todo mundo, de uma certa forma, vai estudar a comunicação, seja vivenciando na prática, né? Ou passando por uma faculdade. É uma indústria, né? É, É uma uma indústria, indústria. né? Então, cada um tem o seu papel ali naquele caminhar e vai indo, né? Sim, E é muito legal, assim, eu tenho outras pessoas que eu conheço que foram para esse campo da agência, né, de publicidade, de estar inserido, e na cabeça acho que de muitas pessoas não pensam como que é importante o papel do jornalista lá dentro da agência de publicidade, né? sim. Tanto da de publicidade, que daí tem mais publicitários mesmo, né? Mas o jornalista ele tem uma função específica, porque ele vai ser escritor, vai ser editor de texto, editorial, como a gente chama, ou dentro das agências especializadas de marketing digital ou de comunicação e marketing, que é o caso da minha agência, né? Mas uma coisa que é curiosa é você falar isso, porque assim, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu nunca me imaginei ir para frente das câmeras, nunca gostei, nunca desejei isso. Apesar que a gente treinava, né? Não sei se tu lembra, a gente treinava telejornalismo, ao vivo, até dentro da faculdade. E passado um tempo, quando eu comecei a investir na notoriedade, olhar essa notoriedade como um todo, que é uma forma de eu também preparar mais profissionais com toda essa comunicação verbal, não verbal e todos os parâmetros que tem dentro desse guarda-chuva central, eu entendi que eu também gostava de falar. Então, hoje eu estou aqui, estou gravando podcast, eu falo nas minhas redes, eu gravo também para o YouTube. Quando eu entendi que tudo comunica de uma certa forma, a voz, o tom, a roupa, né, a vestimenta, a postura, tudo, não é só texto, ou só vídeo, ou só gravar. A gente está o tempo todo comunicando alguma coisa. É. E você sabe que as pessoas me perguntam, pô, Gabriel, como você tem facilidade para falar? E eu falo para as pessoas, eu sou tímido. Muitas pessoas não acreditam. Não dá para acreditar. Mas eu faço, né? O que eu aprendi na vida? Cara, a gente tem que... É prática, né? É, Óbvio que tem... você pode se aperfeiçoar com cursos, né? Tem bastante gente que dá curso, mas eu sempre falo para as pessoas, tem que sair e falar, né? Não sim. tem que ter... muitas pessoas têm medo, né? E eu falo, vai com medo mesmo, né? Você vai errar, tá tudo certo, né? Quando eu dava aula, eu falava para as pessoas, saiba de negócios, a gente vai errar. E Sim, tá tudo é a bem. única certeza, na É a verdade, única né? certeza. E tá tudo bem. Mas sabe que eu falo isso nas minhas mentorias? Eu sempre falo isso. Aliás, o que eu mais vejo nas mentorias que eu aplico hoje em dia é que eu
A maioria das pessoas que chegam, elas chegam com muito medo. Muito medo. Medo de ser julgado, medo de não saber fazer, medo de não dar conta. E aí o que muitas vezes as pessoas ainda não entendem que falar assim, conseguir se expressar, além de ser treinável, isso tem que fazer parte da agenda do dia a dia. Da mesma forma como a gente tira a nossa agenda do dia, seja para fazer uma proposta, fazer uma palestra, aplicar o serviço ou o produto ali que a gente está oferecendo ou que foi contratado para executar para alguém, é a mesma coisa. Quando a gente grava, né? Você também grava, eu gravo. Ninguém grava sempre de primeira. Até hoje as pessoas falam assim, mas para ti é mais fácil porque tu é jornalista. Não é que é mais fácil. Para mim, pelo contrário, eu tenho um senso de responsabilidade muito maior, porque eu não quero errar o português, eu quero estar com a postura adequada, eu quero estar com... É claro, né, que com o tempo isso vai ficando automático na gente. Mas se você não treinar, você nunca vai conseguir fazer. E começar fazendo, né? Eu falo muito para as pessoas, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Sim. Né? Antes, para você fazer uma gravação, um podcast, era uma dificuldade muito maior. Hoje é muito mais simples a gente gravar, né? Sim. A pessoa faz live no Instagram com o celular dela. Sim. Né? Então... E sabe uma coisa curiosa que você está falando, que é assim, nós somos de uma geração 40 a mais, né? Então, a gente é de uma geração... que a geração Y, a nossa geração, a gente foi criado fora da internet. A gente passou pelo processo de transição da internet. Automaticamente, a gente passou pelo processo transitório de ter tudo na palma da mão. É uma coisa que eu sempre falo para quem é da nossa geração, que também aprendeu a ser binário. O que é ser binário? Sim ou não. Isso ou aquilo. A geração de hoje, eles querem tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Então, não é porque está ali que a gente não tem que aprender a fazer. A gente pode usar o celular para gravar, tem aplicativo que ajuda a gente a gravar, tem aplicativo que ajuda a gente a criar imagem de capa, como isso aqui que a gente está vendo no fundo aqui é uma capa. A gente tem aplicativo que ajuda a gente a editar, tem os profissionais que fazem isso, tem também. Mas se qualquer pessoa hoje se arriscar em fazer, ela vai conseguir fazer. Só que ela tem que treinar. O problema é que muitas pessoas não querem ter que plantar para colher, só quer colher. E isso leva um pouquinho de tempo até você conseguir desenvolver, se sentir mais confortável, falar assim, sem medo, fazer de supetão, fazer ao vivo. E as pessoas não entendem que isso elas só conseguem na prática mesmo. E eu acho muito legal esse trabalho que você faz de mentoria, né? De levar as pessoas, né? De fazer a construção e até para a própria pessoa se enxergar. Exato. Né? Eu acho que muitas pessoas que vão até você, na verdade, elas querem chegar, mas não sabem o caminho. Elas não sabem o caminho muitas vezes, elas também não entendem de estratégia agrupada, né? O que é essa estratégia agrupada? Quando um cliente chega de mentoria para mim, eu primeiro de tudo, eu alinho a expectativa dele do que ele deseja. Então eu quero, a maioria das vezes quer faturar mais, obviamente, né? E faturar mais na notoriedade, isso envolve uma exposição, ou vídeo, ou texto, de alguma forma, ou você vai se candidatar a prêmio, ou você vai escrever livro, ou você vai virar colunista, ou vai virar podcaster, ou vai virar youtuber, ou vai gerar mais conteúdo nas tuas redes, ou você vai ter que fazer fotos profissionais também. Tudo isso faz parte da estratégia que determinado profissional, de acordo com o que a pessoa busca, ela vai ter tudo isso ou parte disso. Só que é curioso, que eu sempre falo isso, assim, eu não sou psicóloga e o trabalho não é sobre terapia, mas é super terapêutico. Porque eu lido com os medos das pessoas, com crenças limitantes o tempo todo. Eu não acho que eu sou capaz, porque não. E isso muitas vezes vem velado. Como eu tenho anos de prática, às vezes eu chego para a pessoa, a gente vai fazer isso. Não, mas é que isso... Sempre tem uma desculpa. Aí eu falo, vamos conversar sobre o que está pegando aqui? E às vezes eu entendo que é merecimento. Às vezes as pessoas não se enxergam merecendo aquilo que elas estão buscando. Elas têm vontade, mas elas têm dificuldade de se colocar naquela posição. E geralmente são pessoas que eu observo assim, 30 mais, 40 mais, 50 mais, 30 mais principalmente até 40, 50 anos assim, porque vem de uma geração onde tem medo do julgamento. Eu acho que o pior de tudo é o medo do julgamento. E não entende que, eu sempre falo, você não é o alecrim dourado, você não é o centro do universo, nem todo mundo está preocupado. Você está mais preocupado com você mesmo do que os outros com você. E quando a pessoa começa a entender que esses canais de comunicação, de uma forma geral, eles são uma ferramenta de trabalho, se ela entende, por exemplo, que um Instagram é uma ferramenta de trabalho, que ela vai produzir conteúdo, e se ela fizer um sistema de Pareto, que eu falo, né, que é 80-20, posta 80 coisas profissionais e 20 pessoais, até para humanizar um pouco.
Mas quando você entender que você está usando aquilo ali, igual você usaria o seu WhatsApp para fazer negócios, você vai entender que aquilo ali é uma programação. É igual uma emissora de TV. Vamos pegar a Globo, o SBT como referência. Eles têm uma programação. A programação começa às 4 da manhã, telejornal, depois vem 6 da manhã, telejornal, depois outro telejornal nacional, estadual, depois vem programação de entretenimento. A gente tem que entender que os nossos canais funcionam exatamente assim. Agora, o que a gente vai postar lá nesses canais todos é que daí uma mentoria estratégica te ajuda a entender e a chegar no objetivo que você deseja, né? Mas eu acho que é muito isso, né? Essa nossa geração, como ela viveu essa transição, ela não conseguiu, ela demorou para entender que a rede social ela era profissional. Sim. Eu vejo, exemplo, essa geração mais nova, o comportamento deles nas redes é muito mais diferente. Eles já entendem que aquilo que eles postarem vai ter repercussão. Sim, é meio que imediato para eles, né? E a geração mais velha não tem. Ele acha que ele vai postar e não... Ele acha que ele só está falando com o grupo de amigo deles. Ele não entende que ele está falando com o mundo todo. Exatamente. E principalmente se a rede for aberta, né? Se a rede for aberta, já era, assim, qualquer pessoa tem acesso a tudo. Mas sabe o que é mais curioso nisso tudo? É assim, ó, a nossa geração, principalmente, os 40 a mais, a gente já vem de um processo onde a gente já tem uma certa experiência de vida. Então, vamos supor que todo mundo na nossa geração, todo mundo é uma falácia, mas assim, boa parte das pessoas da nossa geração, 40 a mais, elas tenham pelo menos 20 anos de experiência na área. O que faz ela ter de diferente dessa geração mais jovem? Nada contra a geração jovem, tá? Só para deixar isso claro também. Mas qual que é a larga diferença aqui? É o tempo de vivência profissional. Esse tempo de vivência profissional é o que traz autoridade para quem já vivenciou o que faz. Porque a geração mais nova, tudo que eles estão fazendo na parte digital, eles têm o poder necessariamente na mão de fazer acontecer mais rápido, porque eles já entenderam que aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro, de fazer trabalho profissional, o que a nossa geração, boa parte, não entendeu. Mas o que a nossa geração não entendeu é que a gente tem uma coisa que eles não têm. Que a gente, muitas vezes, tem essa autoridade e a credibilidade de anos fazendo e reforçando aquilo que a gente faz de fato, sabe? O que gera segurança para as pessoas, de uma forma geral, é aquilo que a gente consegue mostrar que a gente faz bem feito. E a geração mais jovem, muitas vezes, elas estão conseguindo repercutir muito mais pelo engajamento, muito mais pelo entretenimento, muito mais pela brincadeira, porque elas já entenderam que tem uma linguagem ali dentro também que elas conseguem converter ações e vendas. E a gente, dentro dos nossos campos profissionais, digamos, mais tradicionais, a gente poderia ganhar muito mais até do que os jovens se a gente conseguisse aplicar o que a gente faz numa linguagem diferente para alcançar mais pessoas. Não, é bem impactante. Você sabe que a gente, na corretagem, a gente sofre muito com essa transição de geração, né? Então, o cara vai trabalhar novo lá com a gente, né? E aí é novo de idade, né? Não é novo no mercado, novo de idade. Que a gente tem os novos que têm a mesma idade que a gente. Sim. E aí o cara trabalha 3 meses, daqui a pouco você abre o Instagram dele, ele põe especialista, campeão de vendas, especialista. O maior cúmulo que eu tive foi um corretor que estava trabalhando pouco tempo comigo. Daqui a pouco ele estava vendendo um curso de técnicas de venda em corretagem e não tinha feito nenhuma venda ainda. Eu falei para ele, só uma pergunta. Da onde? Me ensina o que você está vendendo porque eu quero aprender. Porque, sim. Né? Então, também tem esse problema, que o cara mais novo, eles são muito ansiosos para criar essa notoriedade que eles ainda não têm. Né? Eles poderiam ter por outro caminho, mas eles têm uma angústia, né, de querer mostrar que eles são referência em algo, e eles não entendem que eles têm uma trajetória e que está tudo bem. E que, de repente, seria legal ele mostrar essa trajetória dele. Exatamente. O processo, né? Processo, me conheço se eu estiver errado, né? Ele vai criar uma notoriedade mostrando o processo dele. Sim. Né? É como se fosse o cara que quer emagrecer, mostrar o processo dele emagrecendo. Pô, tá tudo certo. Ou o cara que quer ficar musculoso, mostrar o processo dele. A mesma coisa, o corretor entrou novo, né? Olha, estou fazendo minha primeira venda. Quer dizer, ele vai fazendo uma construção e vai ganhando referência no mercado, sendo realmente quem ele é. Vai gerando segurança, né? Você sabe que você tocou num ponto bem importante. Assim, a gente vive o século das maiores fraudes, porque hoje a gente desconfia de tudo e de todos, por conta justamente desse tipo de comportamento. As pessoas, elas acham que colocar lá que elas são especialistas em alguma coisa, aquilo vai
aquilo até vai vender para quem não conhece, porque hoje é muito fácil você enganar as pessoas, até nas tuas redes sociais, nas nossas redes sociais. Se a gente vai lá, gera um monte de conteúdo, diz que a gente é especialista nisso ou naquilo. Quem chega hoje nas nossas páginas muitas vezes se ilude muito mais com o número de seguidores que a gente tem lá, porque acha que aqueles números são pessoas que estão lá realmente só nos seguindo. Muitas pessoas fraudam esses números também, e isso nem sempre é uma verdade. É uma verdade quando tu vê resultado daquilo, entende? Quando tu entende que aquilo tem credibilidade, como eu falei. Mas as pessoas, a gente está vivendo um momento onde muitas pessoas fraudam as suas imagens, fraudam os seus comportamentos, e aí quando as pessoas se dão conta que elas foram enganadas, elas colocam todo mundo no mesmo bolo. É igual a questão do marketing digital, dos cursos, né, de infoprodutos. A gente viveu uma primeira onda, sobretudo durante a pandemia, onde as pessoas não tinham o que fazer, e aquele infoproduto mais de primeira linha, que a gente chama, né, dentro de uma esteira de produto, o primeiro produto de saída, ele saturou tanto que hoje quem tem vontade de vender algo realmente de valor tem dificuldade, porque as pessoas já não estão mais caindo naquela facilidade que é comprar algo. E existem vários estudos hoje que mostram que muita gente compra e nem faz o curso. Vai lá, gasta o dinheiro. É igual a academia, paga e não vai. Tem muito hoje já acontecendo isso também. E, na verdade, a gente tem uma linha de... As pessoas não estão preocupadas mais com conteúdo e sim com o diploma, né? Muito mais preocupado com que ele vai parecer de ser do que consumir conhecimento, né? Eu acho que a internet ela tem o lado bom dela, mas eu acho que o lado ruim tirou muito isso dessa busca, né? Da pessoa ler um livro, da pessoa pensar, né? Eu brinco, né? Eu gosto de ler livro com calma. Leio, daí eu deixo lá. Pode ser que às vezes eu vou reencontrar ele daqui a 3 meses. Sim. Eu falo que eu deixo processando o conteúdo, Sim. né? Vai processando e tá tudo certo, né? Sim. E eu vejo muito pessoal hoje com pressa, né? E daí não importa a idade, eu acho que é o momento que a gente vive, é muito isso. As Mas pessoas sabe que querem isso... consumir sem agregar valor. Mas isso também é reflexo, se a gente parar para pensar, é reflexo da própria forma como a gente é feito de boicote, não é boicote a palavra, é meio que de fantoche pelas redes sociais. Para e pensa comigo. Antigamente, vamos fazer um paralelo, né? Antigamente a gente ganhava presente sempre no Natal, no Dia das Crianças, no aniversário, na Páscoa. Acho que era 4 vezes por ano que a gente esperava ansioso para ganhar um presente, né? Quando a gente ganhava aquele presente, o nosso cérebro gerava uma dopamina, um hormônio de dopamina. Então, aqui a gente ficava com aquele êxtase, ai meu Deus, vou ganhar. As redes sociais trouxeram para a gente uma falsa sensação de dopamina, que é o quê? A gente vive muito mais pelo engajamento, pelo número de likes, pelo número de curtidas, salvamento. Então, isso automaticamente gera uma sensação de dopamina o tempo todo. Em paralelo a isso, o próprio algoritmo das redes sociais, ele vai testando muitas ferramentas. Então, muitos testes que eles fizeram nesses últimos anos foi gerar conteúdos curtos e gerar conteúdos rápidos. Pode ver que muita gente acelerava os vídeos quando a gente estava passando na timeline ali das nossas redes sociais, né? E aquilo gerava uma ansiedade gigante dentro das pessoas, que ela tinha que consumir mais, e mais, e mais, e mais. A famosa dopamina dentro da gente novamente. Quando a gente consegue entender que, principalmente nós, ou quem está assistindo, que é infoprodutor ou que está gerando conteúdo nas redes, entende que a gente até tem que respeitar as regras que está lá dentro dos algoritmos, mas que a gente pode também ter uma marca da gente, que é gerar um conteúdo de valor independente da quantidade ou de acelerar ou não o vídeo, você consegue ter consistência. E ao ter consistência, você também ganha credibilidade, ganha notoriedade. Hoje tem uma onda já que as pessoas estão buscando mais conteúdos densos, maiores, porque aquela coisa de só dica por dica não te agrega em nada. Vira uma obesidade mental e tu não consegue desenvolver nada com aquilo. Então, hoje também já tem uma tendência de que as pessoas estão buscando conteúdos que têm mais profundidade. Um podcast como esse, onde elas conseguem sentar, lavar uma louça, jantar, comer e assistir com calma tudo que a gente está colocando e fazer esse senso crítico do que ela tem que fazer, de como ela vai fazer. Aquilo faz sentido para ela e aquilo deveria fazer, pelo menos, né? Para ela pensar, tá, mas eu tenho que respeitar aqui a versão, o que é favorável ou não desses algoritmos para mim, como agora, ontem,
O próprio Instagram atualizou dizendo que todo o conteúdo vai ser traduzido para mais 3 línguas, né? E vice-versa. Então, vão gerar 4 línguas automaticamente nos outros países. Inglês, hindu, espanhol e português. Essas 4 línguas vão estar traduzidas automaticamente em todos os países que falam essa língua. Então, tudo que a gente provê de conteúdo, assim como recentemente o Instagram também fez o SEO junto com o Google, que daí faz a busca por lá, já traqueia essa informação também, a busca orgânica. Isso faz com que a gente melhore nosso conteúdo também de texto, de vídeo, de imagem. Mas não necessariamente a gente precisa... Isso vale a pena. Mas agora a gente acelerar vídeo, fazer só dica por dica, porque tem que ter o conteúdo lá, isso não atrai. Isso, pelo contrário, repele as pessoas dos nossos canais. E eu acho que muito também é a gente ter o contato com as pessoas, né? Porque a pandemia deu muito isso, ela deu a liberdade das pessoas não ter contato. E eu vejo sobre o nosso mercado imobiliário. Então, a gente tem uma parte de corretores que são crias do mercado da pandemia. E essas pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer contato pessoal com as pessoas. Sim. Eles são excelentes de fazer captação, de falar com o cliente aqui no online. Mas quando vai para o mundo físico, ele não consegue. Ele trava porque ele foi criado ali naquele mundo online e ele não consegue interagir no mundo físico, vamos dizer Sim. assim, né? Então, o grande desafio que está tendo, principalmente agora, esse ano que a gente está vivendo um ano diferenciado no mercado imobiliário, essas pessoas não estão conseguindo se adaptar, porque elas estão tendo que fazer o que nós da corretagem normal estamos acostumados, a ir para a rua. Sim. Né? Porque a informação, até porque cada vez mais está ficando mais caro você trabalhar na internet. Então, se o cara não tem uma mentoria, não tem um caminho para seguir, no normal, sem ele ter um especialista junto com ele não vai conseguir atingir o público. É verdade. É verdade. E olha que louco você falar isso, né? Porque percebe que na tua fala você coloca que tudo é uma questão de modus operandi. O meu modus operandi era offline, agora o meu modus operandi é online. E quem nasceu no online não consegue entender como que o offline conseguia fazer e vice-versa, né? Mas tudo é uma questão de prática, de orientação, como você falou. Na mentoria, por exemplo, quando eu trato com as pessoas, cada mentorado que eu tenho lá e que eu olho para ele sempre pensando nesse objetivo que ele tem, né, de faturar X, de chegar nessa posição de notoriedade, a gente vai construindo esse caminho. E construir esse caminho significa sair da zona de conforto, sempre, sempre. Isso tem muito mais a ver também com a busca de cada um, porque de novo, aquilo que eu falei, às vezes as pessoas querem plantar morango, querem plantar limão e colher morango. Não existe isso. Tudo na vida. Se a gente imaginar na nossa cabeça a seguinte imagem, né? Pensa na terra e a gente planta uma sementinha aqui. Antes da árvore sair para cima, ela tem que enraizar para baixo. Porque senão ela não vai ter base, ela vai cair. E é a mesma coisa na notoriedade. Eu sempre explico isso. A notoriedade é como você falou, é um processo. Até porque você vai ganhar a confiança de subir num palco e palestrar depois de você treinar algumas vezes, depois de você errar algumas vezes. Ninguém chega num podcast como esse e sai falando. Vai falar o quê? 3 meses trabalhou com vendas, vai ter que histórico, que cases ele tem para contar, entende? Nada contra, no sentido assim de se posicionar. Agora, se colocar como especialista de algo que você não é, a gente está cansado de ver isso na internet. Mas aí as pessoas têm que ter senso crítico também de avaliar isso. Avaliar se aquele mentor é para ele ou não, porque por mais que eu seja uma excelente mentora e eu sei que eu sou mesmo, talvez eu não sirva para todo mundo, entende? E vice-versa. Tem um monte de outros mentores que pode ser muito melhor do que eu em alguns aspectos, coisas que eu não domino também e que vai funcionar para aquela pessoa. Só que outro ponto importante também é assim, Gabriel, as pessoas têm que pegar aquele mentor e seguir o processo daquele mentor. Porque também não adianta nada tu chegar lá e querer fazer diferente, depois não deu certo. Não deu certo porque tu não seguiu a metodologia que foi aplicada. É mais ou menos o cara contratar o arquiteto e ele querer Exato. E ele querer fazer do jeito dele. Né? Exatamente. Ele quer contratar o arquiteto porque ele quer ter uma casa bonita, quer economizar em média lá 30% de economia, mas aí ele vai lá e ele por conta compra o cimento, ele por conta compra a tinta, ele por conta... Não, troca essa curva aqui para o outro lado, vai dar na mesma coisa, né? Não vai funcionar igual. Eu tenho muito isso, né? O pessoal fala assim, pô, Gabriel, você foi lá, gravou. Eu falo, olha, eu antes de gravar, falo para as pessoas. Primeiro que eu fiz faculdade de comunicação, né? Te deu uma base, né? Me deu uma base. Fora isso,
Antes disso, eu acompanhava, na cidade onde eu morei, lá em Novo Hamburgo, a minha mãe, ela fazia gravação de programa, né, para TV fechada. Eu acompanhava. A mãe ia fazer rádio, eu acompanhava. Quer dizer, foi também da onde nasceu minha paixão pela parte do jornalismo, né? De fazer aquele bastidor e acompanhar. Na internet, eu já arrisquei algumas vezes fazendo live. Né? Arrisquei, fiz, não gostei, testei, né? Depois eu fui para rádio, né? Que eu sempre quis fazer rádio, fiz rádio. E rádio eu falo que é uma baita de uma escola. Porque a rádio ela é ao vivo, você tem pouco tempo. Sim. E rádio... Errou, né? Não, e o bom da rádio é você fazer com bastante gente na mesa. Sim. Porque você tem que aprender a entrar na conversa, porque senão você vai ficar lá 1 hora sem falar. Se você não souber entrar, ninguém vai te falar assim, não, você por favor pode falar. Não tem, a rádio você tem que entrar. É uma disputa ali na hora, disputa, né? Todo mundo quer. E eu, graças a Deus, tive boas pessoas na bancada, né? Trabalhei sempre com boas pessoas na bancada que me deram essa pujança de poder falar. E óbvio, daí sala de aula, que é outra escola, né? Você tá na sala de aula, você ter 30 alunos, 40 alunos dentro da sala de aula, começa a te dar mais tranquilidade para falar. Né? Mas eu sempre falo para as pessoas, tem que começar. Como é que você começou? Começando, errando, acertando, né? E foi fazendo que você foi descobrindo também como melhorar. É nítido, assim, quando você começa a fazer e você talvez não olha o seu lado, talvez esse não seja o meu melhor ângulo, talvez essa postura deu errada, talvez eu falei uma coisa que eu não podia. Mas quando você tem orientação, como você falou, tudo funciona. Quer ver um exemplo? Teve uma vez, muitos anos atrás, eu assessorei uma empresa, assessoria de imprensa para uma empresa da área cosmética, antes da minha agência ser segmentada no setor da construção civil e mercado imobiliário. E aí eu lembro que eu trouxe o Valor Econômico para visitar a fábrica deles, que eles queriam muito uma matéria, né, no Valor Econômico, na capa. Depois de conversar com eles, eu falei, não, isso aí eu consigo. Ah, mas é fácil? Falei, fácil para mim, né, que sei os caminhos. Eu não sei, para mim não é nada fácil gerenciar uma fábrica desse tamanho. Isso posto, quando a jornalista veio visitar a gente para fazer essa entrevista, acompanhar, aí o presidente todo orgulhoso falou. A linha de produção era enorme, assim. Enorme. Ela estava 98% montada certinho. Para mim, que sou leiga, e para essa jornalista também, que não entende do dia a dia, da mecânica de uma linha de produção, ela nunca saberia que aquele 2%, aquele pontinho lá estava desconectado. Pois o presidente na época, não, isso aqui não tem, isso aqui, saiu falando muita coisa errada. Ou seja, às vezes a gente tende a colocar o nosso farol, a nossa atenção naquilo que a gente não deve, quando a gente deveria colocar atenção naquilo que a gente deve. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente colocar atenção na nossa comunicação visual, na nossa comunicação verbal, na nossa imagem, na nossa linguagem, no que a gente precisa falar e dialogar, se a pessoa não está acostumada, faz um roteiro. Se a pessoa não está acostumada, faz uma maquiagem, no caso da mulher, no caso do homem, corta a barba, cuida do cabelo, põe um terno, sabe? Faz ali um roteirinho de pontos chaves, não é decorar. Sai falando naturalmente que você sabe fazer. Depois, naquela ocasião desse presidente, quando a jornalista foi embora, ele, e aí, como é que foi a entrevista? Eu falei, ótimo, mas a partir de hoje você nunca mais pode falar do que você falou aqui. Porque não existe off para jornalista de veículos, né? No caso, naquela época era bem mais crítico do que hoje. E é igual da entrevista ao vivo também. Você vai lá e a pessoa às vezes trava. Não trava, conversa com o outro. Eu e você, a gente está tendo uma conversa. Quando você faz live, você deu o exemplo da live. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes de mentoria. A live, especificamente, eu sempre falo, você vai lá, vai abrir tua live, não espera muita gente. Vai ter 10 pessoas, às vezes 15 pessoas, às vezes 5 pessoas. Às vezes uma pessoa. Às vezes uma pessoa também. Eu já fiz live com uma pessoa também tá assistindo. Tudo bem. Mas você não tem que levar em consideração a quantidade de gente que estava ao vivo naquele momento, e sim a quantidade de pessoas que vai usar esse teu conteúdo depois, porque ele fica salvo na tua timeline para te gerenciar. Faz um checklist de 5 coisas que você quer falar sobre determinado assunto, os erros, os acertos, as vantagens, as desvantagens. Dá para fazer, só que as pessoas também não querem pensar muito no como fazer. Esse é outro ponto também bem importante. Eu vejo que tem pessoas que gostam de escrever texto para falar, né? Eu falo para a pessoa, eu fico orgulhosa de você. Por que, Gabriel, você fala tão bem? Eu falei, eu sou o contrário. Se eu escrever, eu travo. Tu vê. O meu eu tenho que ir no freestyle, que nem brinca. Se eu pegar um texto para ler, sai horrível. Agora, quando eu vou no freestyle, tá tudo certo.
né? Eu sempre brinco que eu leio antes, me organizo, penso o que eu quero falar, óbvio. Faço, de repente, anotação de nomes que eu quero citar, que às vezes acontece. Sim. Eu gosto de deixar marcado até para lembrar. Para lembrar de todos, né? Mas eu vou no freestyle. Se eu tiver que ler um texto, já não vai ficar legal. Eu fico muito robotizado. Então eu sempre brinco, vamos no freestyle. Vai no livre mesmo, que é mais garantido. E tem gente mas isso que é já de não, cada um, é gente de respeitar. E tem gente que é muito bom lendo, né? A pessoa é boa de fazer a apresentação. Fazer teleprompter, né? Eu faço teleprompter nos meus. Porque como eu gravo sozinha, isso é uma dica bem legal para quem está assistindo. Existe um aplicativo que se chama Teleprompter e ele é gratuito e tem a versão paga. Eu uso a versão paga. Por que eu gravo lendo, né? Primeiro eu roteirizo, eu escrevo exatamente como se eu fosse falar. E aí eu gravo, porque como eu não tenho ninguém me acompanhando de bastidor, eu não quero errar no português. Pelo contrário, eu quero acertar esse português, a concordância verbal, tudo certinho. Então eu vou lá e gravo. Mas eu gravo de primeira, assim, não fico fazendo e refazendo, fazendo e refazendo. É mais que é quase um lembrete. E quem vê meus vídeos não diz que eu tô lendo, porque o teleprompter, esse aplicativo, ele tem essa função de você se organizar para fazer a leitura, igual se estivesse fazendo um telejornal, sabe? Então você lê ali o que está... porque ele tem o time, você consegue controlar o tempo que ele vai colocando o texto. A velocidade, o tamanho da letra, você pode ler bem distante de você também, é bem tranquilo, assim. Mas primeiro eu roteirizo tudo, eu coloco exatamente se tem pergunta, se não tem, como se eu estivesse falando agora aqui com você. Eu paro, penso, o que eu quero falar nesse vídeo? O que eu quero me expressar aqui? Qual é o tema central? Começo com o tema central, desenvolvo o texto curtinho, faço o CTA, que é o fechamento ali, chamando, e mando ver. Então eu gravo todos eles assim, já me acostumei. Mas se eu tiver que gravar também solta, eu vou fazer solta também. E adoro escrever texto também. E é muito engraçado, porque com o podcast, eu começo a conversar com a pessoa, e daí daqui a pouco eu falo assim, antes de gravar podcast, né? Então a gente tá conversando sobre um assunto, eu falo pra pessoa, para. O que foi? Não, vamos lá no podcast pra gente continuar a conversa. Tu já quer desenvolver aqui, né? Porque daí eu quero ter a surpresa do assunto aqui, né? Sim. Então, quando eu vejo que o assunto é legal, eu falo, não, espera, vamos fazer um podcast. Isso é bem jornalista mesmo, sabia? É bem foco de jornalista. E deixar me surpreender com um assunto, né? Adoro ser surpreendido, né? Na hora que a gente vai conversando, de repente a pessoa põe um assunto que eu não imaginava, e fala, opa, que legal esse assunto, né? Sim. E porque daí é espontâneo, daí o público vê essa espontaneidade, sim, né? Daí sente. A gente tá falando... A gente tava conversando aqui em off falando, né? Pô, eu não gosto quando alguém pede para mim assim, me manda como é que vai ser manda as perguntas. Né? Não tem, é um bate-papo, como se eu estivesse com a pessoa conversando, tomando um café. Exatamente. Mas esse é o segredo de tu fazer algo bem feito também, sabe? Porque essa naturalidade é o que convence as pessoas. Hoje em dia as pessoas estão tão robotizadas, tão... tecnicamente direcionadas para isso, que quando você pega algo mais orgânico, como a gente está fazendo aqui, isso tem muito valor. As pessoas enxergam muito a verdade. Eu estudei filosofia há 15 anos, né? E eu estudo inteligência emocional há 3 anos. E nesses quase 20 anos de muito estudo do cérebro das pessoas, porque eu amo neuromarketing, é uma área que eu estou estudando muito, estou quase entrando para um mestrado para essa área aí também, acho que o ano que vem eu devo fazer, porque isso me ajuda muito, né? Como eu falei, não é terapia, mas é muito terapêutico o que eu faço, né? E isso me ajuda. Mas eu entendi ali que as pessoas, elas têm uma condução e uma condição cerebral onde a gente tende a gravar ou não gravar, ou registrar e não registrar a segurança do que a gente vive. Então, quando a gente está fazendo coisas como agora, ou até mesmo, no meu caso, que leio lá o próprio conteúdo, porque eu leio, mas eu não leio tecnicamente falando. Sim. Eu preparei aquilo antes, entende? Na verdade, é um lembrete para o cérebro. Né? É um lembrete para o cérebro, exatamente. O nosso cérebro, ele tem muitas... a gente tem muitos signos, sinais... Não é isso. A gente tem muitos sinapses que nos alertam para a gente gerar ou não segurança para quando a gente está com o outro. Quer ver um exemplo? Quando a gente chega numa possível reunião, que a gente está lá previamente agendado, 30 minutos. Dependendo de como a gente chega, ainda não abri a boca, vamos considerar que eu não abri a boca. Eu cheguei. Dependendo de como a gente chega trajado, isso gera mais ou menos segurança na outra pessoa que vai nos aguardar lá.
Então, por isso que eu falo que quando a gente tem a oportunidade de trabalhar a nossa notoriedade sobre vários aspectos dentro de uma estratégia macro também de desenvolvimento, porque a notoriedade envolve também não só a imagem, o marketing, a comunicação, envolve estratégia comercial, envolve estratégia de posicionamento, envolve estratégia de conteúdo, tudo está canalizado para uma única meta, que é aquela meta central que eu falei que a gente sempre alinha no começo. E isso, quando tu tem a oportunidade de mostrar para o outro que tu chega preparado para aquilo, gera no cérebro da pessoa, ativa sinapses cerebrais, que isso gera segurança. Por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes as pessoas acham que todo mundo virou meio que um robô também, em ter que se vestir igual e ter que se maquiar igual. Não é isso. Veja, eu não vou para uma praia de terno e gravata, ou de vestido social, como eu não vou também para uma festa de gala de biquíni. Para cada ocasião existem as regras, digamos assim, de conduta de que a gente tem que se aplicar para aquilo. Agora, qual biquíni eu vou, qual roupa de gala eu vou, pode ser do gosto de cada um. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual maquiado, todo mundo tem que ser igual arrumado. Mas, minimamente, práticas de boas condições para você estar ali, de estilo, você tem que ter, porque senão você não gera segurança naquela pessoa que vai te receber também. E automaticamente o outro te repele. Quando você vai comprar um imóvel, para quem que você vai dar mais segurança? Para uma pessoa super bem vestida e trajada ou para o outro que está todo desleixado, entende? Quem te gera mais segurança? Claro que tem as pessoas que se aproveitam disso para passar golpes também. Mas, no geral, a pessoa que está mais alinhada, mais organizada, ela tem mais amor próprio, ela aparentemente estudou mais, aparentemente ela está mais segura de si, ela tem mais informação na mão, ela tem uma noção muito maior do que aquilo ali impacta para o outro, entende? E ela gera mais segurança. Então, na notoriedade, assim como no mercado imobiliário, eu trabalho com isso há 15 anos, né? Por que uma construtora vende mais do que a outra? Porque ela já entendeu o que gera segurança. Existem vários atributos. Qual é o principal atributo do mercado imobiliário? Localização. Se a pessoa não gosta daquele produto pela localização, simplesmente não tem o que fazer, porque eu não consigo tirar o prédio daqui e colocar ele em outro lugar. Agora, se ela não enxerga valor naquele produto imobiliário, o que está errado ali? Pode ser a imagem, a forma como está sendo contada aquela história, como está sendo vendido o produto, material de comunicação, material de marketing, anúncio, persona. Pode ser uma série de outras coisas, entende? Agora, o que as pessoas têm que entender é que a postura e o posicionamento tem que ser da pessoa. E isso é treinável para qualquer um de nós. Eu não nasci falando assim, me vestindo assim, me cuidando dessa forma, nem você. Todo mundo que, de uma certa forma, já entendeu que isso é quase que uma ferramenta de trabalho para ela, sabe? Aí ela vai conseguir colocar aquilo em prática e ela vai obter os frutos. Você é um exemplo, né? Eu cuido da tua mentoria e você fez uma palestra, a gente trabalhou a tua comunicação na palestra. Você mesmo me disse que naquela palestra que a gente preparou todo um material estruturado, quando você desceu do palco, você me falou que fechou 3 negócios daquela palestra, lembra? E que antes isso não acontecia com tanta facilidade. Sim. Por quê? Porque existe uma estruturação, um encadeamento que você, quando aplica, você gera segurança para quem está te vendo. E você passou a usar isso com mais frequência, está usando com mais frequência, consequentemente vai colher mais os resultados também, né? Sim, eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa aqui na Palhoça. E aí tinha um rapaz que trabalhava lá, já fazia acho que uns 5 anos. E eu entrei basicamente abaixo dele, né? Ele trabalhava ali de cargo, no caso. De cargo. Ele trabalhava ali na recepção e eu era auxiliar, né? E eu, em 3 meses, assumi um cargo de chefia. E aí ele ficou muito bravo. Porque ele não conseguia entender por que ele, que estava ali há 5 anos, não teve oportunidade e eu tive, né? Então, vamos lá. Ele ia trabalhar de bermuda, camiseta e... ou de chinelo ou aquele sapatinho sem meia. Eita. Né? Então, esse era o primeiro. Segundo, que se você não pedisse para ele fazer alguma coisa, ele ficava ali parado. Não tinha atitude nenhuma. E aí foi o que eu falei para ele. Você quer chegar onde eu cheguei? Quero. Eu peguei uma pilha de coisa e falei, então comece por aqui. Né? Eu falei, quando no meu tempo vago, eu procuro algo para fazer. Eu tenho que ficar aqui até 18 horas. Exato. Né? Então, assim, sempre essa minha preocupação. Eu já me vestia, né?
usava minha camisetinha xadrez, que eu sempre gostava de usar, minha calça com cinto, sapato, né? Postura, né? Postura. Então eu já tinha uma postura de chefia antes de ser chefe, né? E não é postura como é que é? De imposição, né? Não, postura de vestimenta, de comportamento, né? Que é o que eu vejo muito, né? A pessoa, ela tem que entender que se ela quer subir de patamar, ela tem que mudar a postura dela. Exatamente. Né? Não dá para ela ficar tendo comportamento de peão, daí, obviamente, aqui não é um apontamento, né? Mas não dá para ele ficar fazendo brincadeirinhas, certo tipo de coisa, se ele quer se posicionar de outra forma. Exatamente. Né? Então, ele tem que mudar a estratégia dele para ele conseguir ter um posicionamento diferente. Né? Com certeza. Não adianta você ficar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Não vai chegar. Para você ter resultado diferente, você tem que fazer a diferença. Você me fez lembrar do meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi numa sorveteria. Eu tinha 15 anos e na sequência eu fiz 16 anos. Eu estava pouco tempo também lá, devia estar uns 4, 5 meses. E aí o dono da sorveteria, na época, ele estava noivo, ele ia casar. E ele nunca saía da sorveteria por nada, porque ele não tinha alguém que ele pudesse confiar com o caixa ou em deixar toda a estrutura lá. Depois que eu entrei, pouco tempo depois, ele começou a se sentir à vontade. Então, ele ia, descansava, deixava eu cuidando. Ele vinha, ele ia na missa com a noiva dele. E aí, o chapeiro, que tinha 35 anos, praticamente o dobro da minha idade na época, ele também ficou muito bravo, porque ele nunca entendia por que eu assumia um cargo de liderança que ele não conseguia ter. Por quê? Porque eu transmitia muita segurança. Eu não deixava ninguém mexer no caixa. Quando ele chegava, eu fazia o próprio dono contar exatamente tudo. Ele contava na minha saída e eu fazia ele contar na volta também. Porque eu queria que ele entendesse que, de fato, estava gerando segurança para ele. Anotava quantas vendas tinha. Naquela época nem tinha câmera, não tinha nada dessas coisas assim que pudesse comprovar, sabe? Era bem na segurança de mostrar para ele, de fato, o que a gente estava ali fazendo, sabe? E isso fez com que, naquela época, eu vim de uma família super simples. Quando você me perguntou lá de notoriedade, eu sempre me lembro disso também, sabe, Gabriel? Porque eu vim de uma família extremamente simples, super simples. E tenho o maior orgulho disso. E quando eu entendi que eu queria ser alguém na vida, meu primeiro emprego foi numa sorveteria, depois eu trabalhei numa padaria, como atendente de padaria, e depois eu fui trabalhar, praticamente pagar para trabalhar como secretária numa fundação na antiga RBS que tinha aqui no estado. Eu ganhava R$ 200 por mês. A bolsa era maior, mas eles não pagavam vale transporte, eu pegava 2 ônibus. A Fundação do Maurício... A Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, Olha só. Trabalhei lá por algum tempo, uns 3 anos mais ou menos. Tem um projeto lá na minha cidade que foi feita pela Fundação. Olha que legal. Que eles construíram contraturno, né? Foi feita pela Fundação Sirotsky. Olha só. É um dos únicos que funciona no Brasil. Ele espalhou pelo Brasil todo esse projeto de contraturno da Fundação, e o único que está em atividade é lá em Garuva. Ainda é lá. Olha que legal. Então, eu trabalhei lá, e aí depois daquilo eu empreendi aos 21 anos. Mas eu acho que tem um pouco também de quem é muito da característica, sabe? Porque assim, eu sou uma inconformada do bem, como eu costumo dizer. Como eu vim de uma família simples, por exemplo, eu comecei, depois de um tempo, né, já adulta, a frequentar ambientes mais requintados. E aí, um exemplo tão bobo, mas é um exemplo que faz muito as pessoas pensarem no que elas querem também. O talher na mesa, ele é colocado o garfo na mão esquerda e a faca na direita. Naturalmente, eu fazia o quê? Eu trocava, porque eu nunca aprendi a comer desse jeito. E depois de adulta já... Depois, sei lá, mais de 30 anos na cara, eu fui aprender a comer com o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita, porque eu pensava, se eu quero frequentar ambientes ainda mais requintados, eu vou precisar me comportar. Então, eu tive que aprender a usar, a entender a logística dos talheres na mesa, das taças, de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo aquilo ali eu entendi. Isso é só um exemplo que a gente pode levar para a notoriedade quando a pessoa fala, eu não sei fazer. Uma coisa é tu não saber fazer, a outra coisa é tu buscar pessoas que possam te ajudar e você ter vontade de aprender também. Porque eu sei que tem muita coisa hoje na internet, sabe? E a gente sabe também que nem todo mundo é verdadeiro, como a gente falou. Mas quando você entende que você pode pesquisar e você criar senso crítico também do que é certo ou errado, aquilo ali é que vale. Quando a gente pensa numa escada, a gente está pensando em que cada etapa da escada ela é um platô. Então, eu vou chegar, vou ficar nesse platô por um tempo, vou desenvolver, vou subir mais um degrau, vou ficar mais um tempo aqui nesse platô também, vou desenvolver, e assim sucessivamente.
o que a gente estava falando lá atrás era as pessoas querem sair daqui direto para o topo, né? E não querem ter essa forma de absorver. E ela vai errar lá no topo se ela não aprender aqui. Então, essas questões de comportamento também vai muito da curiosidade de cada um. E se você se sente inseguro, faz dentro de casa. Eu usei meu talher dentro de casa. Um outro exemplo que eu gosto de usar, muito, principalmente com as mulheres, como é que tá a tua gaveta, a gaveta da tua calcinha? A gaveta da calcinha? Que história estranha, né? Falar sobre isso. Mas muitas vezes, nesse mundo que a gente vive hoje, se a gente entender que a gente tem que fazer pra gente aquilo que os outros necessariamente não estão vendo, a tua calcinha tá larga, tá furada, tá esgaçada, tá velha, joga fora. Desprende daquilo, sabe? Vai lá organizar, vai fazer pra ti, independente de quem tá olhando, porque aquilo ali é só você e no máximo seu companheiro ou companheira que vai olhar para aquilo, entende? Onde que eu quero chegar com isso, Gabriel? A gente necessariamente não precisa só ser ou parecer ser quando tá com a câmera ligada. A gente tem que ser o que a gente é de verdade na prática, independente se a gente está aqui gravando como a gente está agora ou não. A gente se conhece há 20 e poucos anos, eu acredito que tu já sabe disso, já percebeu. Eu sou a mesma pessoa e cada vez melhor nesse sentido. Eu consegui, nesses anos todos, gerar muita confiança e credibilidade para o mercado e para as pessoas que estão ao meu redor, e nas minhas mentorias, sobretudo, por isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou coerente e consistente no que eu faço, no que eu falo e naquilo que eu defendo. Não troco de opinião a cada poucos minutos, sabe? Então, falar sobre isso tem um grande valor, porque isso traz para as pessoas a oportunidade delas refletirem um pouco mais sobre isso. Eu falo que é que nem a história do cara arrumar a cama de manhã cedo. Exato. Né? Comece fazendo o básico, né? Eu, em sala de aula, eu falava para as pessoas assim, né? Você varreu a frente da sua casa hoje? Não, então, sim, começa fazendo a sua parte, né? As pessoas, às vezes, querem mudar o mundo sem praticar ação. Sim. Né? Reclamar, falar na internet, eu falo, ok, o que você está fazendo diferente? Você participa de alguma associação, de algum conselho? O que de prática você está fazendo para fazer a diferença? Exato. Né? Porque simplesmente você querer mudar e não fazer é o conhecimento diferente da sabedoria. Né? Conhecimento a gente consegue pegar conhecimento. Agora, sabedoria é quando eu ponho o conhecimento em ação. Exatamente. Aí eu ganho sabedoria. Você me fez lembrar também de... Recentemente, eu fui gestora de uma entidade aqui no estado, né? E eu assumi a área com muitos problemas. E eu tinha uma equipe muito ruim de comportamento. E eu lembro que eu fui muito firme com eles no começo em relação aos horários que eles tinham que cumprir, a entrada e saída do trabalho, né? Precisava? Tecnicamente não precisava se todo mundo fosse super adulto em fazer o que era necessário. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fazia reunião com eles toda sexta-feira e teve uma vez que eu falei assim para eles, né? Eu vou fazer com vocês igual aquela situação de tirar e colocar o casaco do filme de Kung Fu, acho que é o nome. Lembra? Tira o casaco, põe o casaco. Ou seja, o menino no filme, ele queria aprender a lutar. E ele já queria sair lutando. É a história do Karate Kid, né? Isso. Esquerda. Só que em casa, o instrutor dele, aquele senhorzinho, observou que ele não colocava o casaco no lugar que a mãe pedia. E aí, quando ele ia lá praticar aula, o instrutor dele, já senhor de idade, falava para ele: hoje a tua atividade é colocar o casaco, tirar o casaco, colocar. Ele: mas eu já fiz isso 30 mil vezes. Enquanto você não aprender a fazer isso aqui e fora daqui, você não está pronto para ir para o próximo nível. E eu falava isso para o meu time. Mas, Diva, mas você questiona 2 minutos. Eu falei: 2 minutos não é o horário. Mas você nunca vai relaxar com a gente em relação ao horário quando vocês entenderem que eu não preciso mais me preocupar com horários. Aí sim. Então, quando vocês entenderem que vocês estão aqui para cumprir uma função, uma missão, ninguém vai morrer aqui, eu dizia. Nem eu, nem vocês. Mas enquanto eu estiver aqui, ou vocês vão entender o que vocês precisam fazer na prática, ou vocês vão passar ad eterno eu pegando no pé de vocês e registrando no sistema a falta de vocês. Porque daí era ruim para eles também esse registro, sabe? Mas o oriental, ele tem muito isso, né? Tem. Eu fiz judô na minha vida, mesma coisa, meu professor, né? Às vezes a gente ficava fazendo 300 vezes a mesma coisa, né? E daí eu já entendia, né? Tá bom, já entendi. já entendi o recado, tá tudo certo. E tu entende que na notoriedade é igual? Na notoriedade é uma escadinha, como eu estava falando agora há pouco. Então, primeiro você... Quando eu comecei a trabalhar com você, né? Cuidar da tua notoriedade. Primeiro eu falei para ti,
Gabriel, a gente vai estruturar a base, que necessariamente não vai aparecer no primeiro momento. A gente configurou todos os canais, trocamos o nome, trabalhamos o sobre o Gabriel Carrara. Você foi fazer foto, briefei fotógrafo para você fazer foto. Tudo. Passado 2, 3 meses que a gente estruturou, organizou isso, aí é que a gente foi dar para o outro nível, que foi preparar palestra, preparar conteúdo para rede social, estimular lives, preparar parcerias, né? Preparar outras coisas que eu não posso contar aqui, que ainda é segredo, mas que vão vir aí aqui nos teus canais também. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm... tenho certeza que elas têm uma ansiedade de, primeiro, eu sempre falo, o que não é urgente para você não pode ser urgente para mim. Então, senta e organiza. E faz parte, respeite o processo das coisas. Porque o fato de você já querer sair fazendo sem organizar essa base, sem estruturar o terreno, certamente vai romper, não vai dar certo. Um prédio, para um prédio ser feito, o que eles fazem primeiro? Não fazem a fundação, não prepara a fundação, não constrói aquela fundação. E se não for bem feita... vai ruir. E aí, por que lá as pessoas têm paciência de esperar? E por que na notoriedade delas não? Às vezes elas querem atropelar todo o processo, sair fazendo por conta. Aí eu falo, ok, pode fazer, mas eu não vou me responsabilizar por você nesse ponto. Então é muito assim, das pessoas só entenderem que grava o primeiro vídeo. Mas foi errado, tudo bem. Mas sabe o que é mais bonito que as pessoas não percebem? Olha que lindo que é tu olhar para trás e ver que tu tem 1 ano de gravação e que lá atrás tu era daquele jeito e hoje tu é desse jeito. Que hoje tu já fala corretamente, tu já se expressa corretamente, que tu consegue olhar para a câmera, brincar com a câmera assim, falar naturalmente assim com as pessoas, sem se preocupar, porque aquilo já está incutido dentro de você. Então esse processo da notoriedade, ele também é um processo de absorver. O platô que eu desenhei há pouco, né, dessas escadas, você entra nesse platô, nessa escada, nesse degrau, esgota aquilo ali, esgota. Agora eu vou subir mais um, esgota aquele outro processo ali também, até você se sentir confiante para dar o próximo passo. Eu sou investidora também, né? E eu estudei muito já sobre investimento nesses últimos anos. Se você não tem a habilidade de ganhar 10 mil, você não consegue gerenciar 100. Então, é mais ou menos isso, sabe? Se você não tem a capacidade de conseguir prover os seus conteúdos para as redes sociais de uma forma esgotante, como é que você consegue se enxergar gravando podcast, fazendo coisas muito mais complexas? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Gisele, se deixar, a gente vai ficar a tarde toda aqui conversando. Que delícia, né? Muito bom. Quer dar o seu recado final, para a gente deixar um gostinho de quero mais aí para o pessoal, para a gente voltar a falar? Passa suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Certo. Primeiro eu quero começar agradecendo a oportunidade, dizer que sempre é um prazer estar contigo, trabalhar contigo é sempre muito leve, eu te falo isso não só porque eu estou aqui, mas já te falei isso várias vezes, a gente realmente tem uma forma de trabalho muito boa, eu tenho muito orgulho disso, em saber que eu estou fazendo parte da tua notoriedade, da tua jornada. É muito fácil me encontrar, todas as minhas redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, qualquer uma delas, Twitter não, que não existe mais, o TikTok, o X, né, também, todos eles, o meu arroba é @Gisele, Gisele, C de casa, Machado. Então, todos eles é a mesma coisa. Também sou colunista em 2 portais, falo sobre notoriedade no Economia Santa Catarina e Economia São Paulo. Tem uma coluna lá que eu escrevo semanalmente, quinzenalmente, nesses 2 veículos também. Quem tiver interesse em saber mais sobre notoriedade, no meu Instagram, todos os dias tem conteúdo novo sobre isso. Estou sempre ensinando, educando. Quem tiver interesse em conversar sobre mentorias, pode me chamar lá no Instagram também. Ou no WhatsApp corporativo, que tem o link lá estruturado, porque assim como eu estruturo de todo mundo, o meu também é estruturado, né? E a mensagem final é: não tenha medo de investir em você, em primeiro lugar. As respostas estão sempre dentro da gente. Amor próprio é uma base muito profunda para a gente se amar e entender. Tudo que está fora é reflexo do que está dentro. Se está organizado fora, é porque também está organizado dentro. Se está ruim fora, está ruim dentro. Uma casa bagunçada é reflexo do dono. Uma empresa desorganizada é reflexo do dono. Uma notoriedade que não existe, o que está estruturada de forma errada, também é reflexo do dono, porque é a escolha dele também, de certa forma. Então, invista em você, você não tem nada a perder. Eu falo que a melhor forma de investimento é a gente investir em nós próprios.
o melhor patrimônio que a gente tem, somos nós. Né? Sim. Então, se a gente não investir na gente, a gente vai investir em quem, né? Exatamente. E assim, não precisa ter medo, sabe? É o que eu mais falo, não tenha medo. Tenha medo de ficar estagnado, mas não de tentar. No máximo, você vai gastar um tempo ali e começa de novo, faz de novo, tenta de novo. Esse é o gostoso também do processo de aprender, sabe? É muito bom. Então, eu tô aqui, tô à disposição para quem tiver interesse em conversar um pouco mais. É só me procurar lá nos meus canais e a gente conversa. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. E você, que nos acompanhou até agora, curta, compartilhe esse vídeo e te aguardo no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!